Olá pessoal, Eric Ramos aqui. Eu sou árbitro e organizador de eventos oficiais, CBX e FIDE. E eu estou trazendo aqui um tema muito legal, que é o tema E aí, deu norma? Né? É algo muito discutido pela comunidade dos enxadristas, se o evento vale norma ou se não vale, se tal jogador conquistou, se ele não conquistou, por que não conquistou, qual que foi o requisito que não foi cumprido, quando falta uma rodada para acabar o torneio, se o jogador ainda tem chance ou não. Então, vou tentar fazer uma série, tá, de vídeos para explicando caso a caso e para tentar dar um pouco mais de sorte aí na série, para poder trazer bastante titulados, né, novas normas e novos títulos para os jogadores. Eu vou começar contando de um evento que eu fui árbitro e um jogador conseguiu conquistar a sua norma de mestre. Tá? Nesse caso, foi a norma de mestre internacional. Foi o meu primeiro evento, tá? Com normas. Já arbitrei muitos e muitos eventos, mas se eu não estiver enganado, esse foi o primeiro evento em que valia norma mesmo. Tá? Bom, vamos lá. Então, estou aqui no famoso site do Chess Results, né? E, bom, vamos lá. Então, esse aqui foi o evento, Festival Internacional do Champ, e aconteceu de 7 a 14 de dezembro, recente agora, final de 2022. Eu fui fazer um curso dentro do festival, e tinha diversas atividades, né? E acabei também compondo o quadro de árbitros, tá? Então, estou com o meu nome aqui, foi um dos árbitros do evento. O evento estava muito pesado, né, em relação à arbitragem, bastante nome de peso do cenário sul-americano, né? E eu era um dos, né? Eu e o Enio era um dos mais calouros ali, vamos dizer assim, né? Então tá aqui o evento. Então, um evento que teve diversas atividades e contou aqui com essa lista de jogadores. Então, aqui no lado esquerdo tem as bandeiras e os títulos. Então, bastante jogador titulado no evento. Várias bandeiras, né? E teve um total de 131 inscrições. Beleza? Bom, dá até para ver algumas estatísticas aqui. Cadê as estatísticas? Aqui. Estatísticas. Né? Dá para ver algumas estatísticas. Então, tivemos 14 bandeiras, tá? E tivemos um total de 22 jogadores estrangeiros, tá? 22 jogadores estrangeiros. Então, 8 grandes mestres, 5 internacionais, teve um total de 35 titulados, tá? Tem umas estatísticas aqui também de vitórias e tudo mais, né? Bom, na maioria das vezes, as brancas vencem, né? Uma estatística curiosa, né? Bom, então aqui um pouco das estatísticas. Tá. Bom, vamos para as normas, né? A gente vai ver, né, especificamente, como que faz para conquistar essas normas, né? Quais são os requisitos, tanto do torneio quanto para os jogadores. Mas eu vou mostrar aqui que teve um jogador que conseguiu, né? Conseguiu aqui, comemorou bastante na internet, tá? Foi esse atleta aqui, deixa eu ver se eu encontro ele. Aqui, ó, Lucas Tomiello, tá? Então tá aqui o jogador. Tem aqui as partidas, né? Que ele jogou, né? Os resultados e tudo mais. Então aqui dá pra gente fazer bastante consideração, tá? Ele era o ranqueado número 20, ó. Start Rank 20. Terminou em 12º lugar, mas isso aqui não foi o que ele comemorou mais, né? Ele conseguiu alcançar uma norma de mestre internacional. Tá? E a gente pode ver aqui no Facebook do professor dele, o grande mestre André Diamante, né? Aqui, ó, parte dos árbitros do Uruguai, da Argentina,
o grande mestre brasileiro Darcy Lima, que estava na organização, né, trouxe esse evento para cá. Aqui o atleta e aqui o professor, né? Umas fotos aqui. Foto aqui da Norma, tá? E aqui fala que ele cumpriu tudo, né? Ele fez um rate médio de 2,346, era requerido, né, 6 pontos, ele alcançou 6 pontos, e aqui fala que se ele excedeu quantos pontos, né? Ele excedeu 0. Então, ele poderia ter feito 7 pontos, por exemplo, e ter excedido a norma, né? Aqui fala outras coisas também sobre o número de federação, né? Então, aqui está falando que tinha mais de 10 jogadores da própria federação. Jogadores que não são da sua própria federação, né? E tinham rating 18. Jogadores titulados com essas titulações aqui em específico, ó, tinham pelo menos 10. Então tem alguns detalhes aqui. A gente pode ver que ele jogou com 1, 2, 3, 4... Jogou com 4 países diferentes, né? Além da sua própria federação, então ele jogou com 5 federações distintas. A gente vai ver que ele cumpriu os requisitos. Em relação às titulações, né? Ele estava buscando o título de MI. E ele cumpriu aqui, ó. Cumpriu de longe, né? Porque ele fez 3 MIs e ainda jogou com mais 4 GMs, né? Isso aqui foi muito acima do mínimo esperado. E ele teve um ajuste aqui da regra, tá? Que a gente vai falar também. Mas, basicamente, pela regra, a gente consegue subir no máximo um jogador, né? Um dos nossos oponentes, a gente consegue subir para um rating mínimo, tá? Para o rating piso, vamos dizer assim, tá? E o de mestre internacional é 2050. A gente vai ver que de grande mestre é 2.200. Então, tem algumas regrinhas que a gente pode usar ao nosso favor. Beleza? Bom, então aqui ele conseguiu. Eu vou dar uma repassada pelas regras. Nesse primeiro vídeo, eu não vou fazer nenhum cálculo, tá? Eu vou fazer... Na verdade, eu posso até fazer esse cálculo aqui, né? Mas na própria foto aqui já está feito, né? Ó, rating médio, 2.346, tá? Bom, mas vamos lá. Vamos abrir aqui a apresentação que eu fiz. Vocês vão entender melhor. Vamos lá. Aqui, ó. Vamos colocar... Eu não estou muito acostumado com esse negócio, mas eu acho que eu consigo aqui explicar. Bom, vamos lá. Bom, o que está rolando? Tá? As regras para os torneios. Por que o torneio valeu norma? Né? Porque o torneio foi jogado no xadrez clássico, que é as partidas standard, né? Beleza. Partida com anotação, né? Questão dos 2 lances regulares, questão de... como que pode dizer? Se for um lance regular, tem uns 2 minutos, né? A regra para blitz é diferente, enfim. Todas essas questões aí relacionadas ao standard foi bem redigido aí. Árbitro-chefe, tá? O árbitro-chefe ele deve ser árbitro FIDE ou árbitro internacional. Isso é um ponto bem interessante, tá? Eu ainda estou me regularizando, né, para chegar a essa titulação. Então, hoje, eu não posso ser o árbitro-chefe de um evento desse. Eu participei do quadro de árbitros do evento, mas eu não era o chefe, tá bom? Ritmo mínimo, 120 minutos, tá? Esse ritmo mínimo de 120 minutos, ele pode ser escrito de outras maneiras. Eles podem ser 90 minutos mais 30 de acréscimo, tá? Ou eu posso fazer 1 hora para os 40 primeiros lances, mais meia hora até os 60, mais meia hora até o final, e somando, né? Se eu estiver dentro dos parâmetros definidos pela FIDE, eu vou passar de longe esse número de 120 minutos, e aí também está dentro, tá? E eu preciso do número mínimo de 9 rodadas, tá? Número de 9 rodadas. Bom, então parece que para fazer o torneio é fácil, né? Agora a dificuldade está nos jogadores. Bom, e agora do jogador, tá? Ele vai ter que jogar um número mínimo de 9 partidas. E essas partidas devem ser jogadas, né? Jogadas de fato. Ou seja, não vale cair de bye, não vale pedir para não jogar, que é o bye ausente, e não pode vencer de WO, muito menos
perder de WO, né, gente? Então, detalhe aí bem interessante, tá? Precisa jogar as partidas. Agora, sobre as federações, né, sobre as bandeiras. A gente usa muito o termo bandeira, mas para feed a gente trabalha bastante com federação, porque tem alguns subpaíses ou coisa do tipo que também são inscritos, né, na feed. Então, ficar atento à utilização, é mais questão de federação, tá? Máximo 3/5 dos oponentes podem ser da sua própria federação. Então, faça um torneio do Brasil, até 3/5 podem ser jogadores do Brasil também, tá? E aqui eu já fiz a conta, tá? Seria para 5 atletas. Máximo 2/3 dos oponentes ser da mesma federação que você. Quer dizer, ser da mesma federação. Então, por exemplo, vou jogar um torneio aqui no Brasil, mas aí um torneio ele é muito próximo à fronteira com outro país. Então, a gente tem, assim, Paraguai, por exemplo. Vou fazer um torneio pertinho do Paraguai. E aí, acabo sendo emparcerado com muito jogador do Paraguai. Não é da minha federação, mas se eu pegar muito jogador que extrapole 6, aí eu também vou estar quebrando a regra, não vou conseguir cumprir esse requisito, tá? Mínimo de 2 dos oponentes de outra federação, tá? E aí eu coloquei que são 2, obviamente, né? Então, por exemplo, mínimo de 2 dos oponentes de federação. Tá. Aqui não ficou tão claro o jeito que eu escrevi, né? Mas, por exemplo, vamos pensar o seguinte: eu sou brasileiro. Então, eu preciso enfrentar um jogador da Argentina e um jogador do Paraguai, tá? Obrigatoriamente. Então, eu preciso ter pelo menos 2 bandeiras no torneio, tá? Quando a gente faz um torneio todos contra todos, é bem tranquilo isso, né? Porque daí você já sabe que você vai cair, com certeza, com aqueles 2 adversários de outro país. Mas, quando a gente está fazendo um torneio aberto, eventualmente o emparceramento não vai te ajudando, né? Você vai cair com o brasileiro, depois cai com o brasileiro de novo, com o brasileiro, não sai daquilo, né? E às vezes pega um de outro país, mas fica faltando sempre mais um. Então é um critério que parece ser simples, mas ele é um pouquinho complicado, tá? Outra regra aqui, ó, pelo menos 50% dos oponentes devem ser titulados, são os title holders, tá? E aqui eu coloquei um asterisco, porque titulado só vale esses títulos aqui, tá? Então ele tem que ser WFM para cima, tá? WCM, CM não serve, mestre nacional não serve, tá? E o outro requisito de título é que pelo menos 1/3 dos oponentes deve ter um dos títulos requisitados, né? Então, por exemplo, se eu estou querendo a norma de GM, eu preciso de pelo menos 3 GMs. Se eu quero fazer norma de mestre internacional, eu preciso de pelo menos 3, seja ou mestre internacional ou GM, que é um título acima. WGM, as próprias WGM ou títulos acima. E a WM fica um pouquinho mais fácil, porque pode pegar qualquer um desses 4 titulados que já começa a somar e precisa de apenas 3, tá? Então, vamos entender. 50% dos jogadores, ou seja, 5 jogadores pelo menos. Não existe 4 jogadores e meio. Tem que ser um desses títulos aqui. Então, por exemplo, eu quero ser grande mestre, certo? Dos 5, 3 são grandes mestres, mas os outros 2 podem ser 2 mestre feed, 2 mestres internacionais, tá? Mas eu preciso bater esse número aqui de 5. Tá? Agora, o tão temido rating performance. Rating performance para grande mestre, 2.599.5, tá? Não é 2.600, tá? Esse meio ponto aqui faz muita diferença, né? Já vi grande mestre brasileiro utilizar essa regra aqui do meio ponto, tá? Esse meio pontinho aqui é sofrido, né? Só quem tenta fazer essas normas sabe como é difícil, né? Então, podem fazer até esse meio ponto abaixo no cálculo. E o cálculo é relativamente simples, tá? Rate médio mais DP. Tá? Então, vamos lá. O que é o rating médio? Então, vamos colocar de novo lá no Lucas, né? Deixa eu colocar ele aqui. Vamos lá. Tá aqui, né? Então, ele jogou com esses jogadores aqui. Eu vou somar tudo, ó. Esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse. E vou somar tudo e dividir por 9, tá? Lembrando que eu tenho um ajuste aqui, né? Desse jogador. Ele vai para 2050.
Esse ajuste, ó, pessoal, vocês vão encontrar aqui no item 1.46 do capítulo B na FID, tá? Para Internacional Master 2050. Beleza? E foi o que aconteceu aqui, ó. Ele fez um ajuste 2050. Feito esse ajuste, somou tudo e dividiu por 9, chegou em 2.346, tá? Então, vamos voltar lá, 2.346. Bom, mais DP. O que é esse DP? Esse DP vem dessa tabela aqui, ó, tabela 1.4.9. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar os pontos e ver qual que é a porcentagem. Então, 6 pontos de 9 que ele fez dá 66,6, ou seja, dá 67, por causa do arredondamento, né? Então, a gente vai somar 125 na média que ele fez. Vamos ver se vai dar certo isso aqui. 125, né? Bom, 125 mais 2.346 vai dar 2.471. 2.471 cumpre com o requisito, tá? 2.471, né? Vai cumprir com o requisito. Então, vamos voltar aqui. Pô, tem que ter uma manha para ficar fazendo esse vai e volta, né? Ó, 2.471 foi acima do 2.449.5, tá? Então, ele cumpriu com esse requisito também. Legal, né? Então, ele cumpriu com todos os requisitos. Tá? Cumpriu com todos os requisitos. Vamos voltar desde o começo, né? Então, aqui o torneio cumpriu com os requisitos. Ele jogou as 9 partidas, não teve bye, nada. Vamos ver esse requisito aqui das bandeiras, né? Até 5 oponentes da sua própria federação. Vamos ver lá se ele fez menos que 5, né? Vou fazer aqui a transição. 1, 2, 3, 4. Jogou 4, com 4 brasileiros. Tá legal. Né? Podia jogar com até 5, ele jogou com 4 brasileiros. Vamos voltar aqui. 2/3 não pode ser da mesma federação, então ele jogou com 2 uruguaios, se eu não me engano, e não repetiu. E ele jogou com 5 bandeiras, né? Ele só precisava de 2. Ele jogou com 5 bandeiras. Os titulados, a gente viu lá, ele jogou com 4 GMs e 3 MIs, né? Então ele fez 7. Então ele bateu, no mínimo 5 ele fez 7 e no mínimo 3... Não, desculpa, gente. No mínimo 5 ele fez 8, ele jogou com uma WFM, eu acho. Então ele conseguiu praticamente todo mundo ser titulado. E dos GMs, dos MIs, quer dizer, ele precisava de no mínimo 3 MI. Ele jogou com 3 MI mais 4 GM. Ele extrapolou aqui. Fez o rate performance e pronto. Tá tudo certo. Tá? Então conseguiu a pontuação. Para finalizar as exceções, tá? Campeonatos nacionais, ele quebra essa requisito das bandeiras, tá? Então o jogador vai jogar com todo mundo do próprio país. Inclusive, aqui no Brasil, o Campeonato Brasileiro aberto e esse semi-aberto, né? Que teve que conquistar as vagas e tudo mais. Esses campeonatos, eles colocam lá que não pode ter jogador de outra bandeira, tá? É muito importante isso aí, porque eu já vi casos de jogador argentino, né? Não vou citar nomes, 2 argentinos ainda, né? Que jogam muitos torneios no Brasil e são jogadores bem fortes, né? Então eu participei uma vez de um universitário brasileiro e que dava o título máximo de campeão universitário brasileiro, né? E aí, o que aconteceu? Você tinha 50 jogadores, 2 argentinos e 48 brasileiros. Quem ganhou o campeonato? Primeiro lugar o argentino e segundo lugar o outro argentino, né? Então essas coisas acabam acontecendo. E aí quem foi o campeão brasileiro, né, na prática? Foi o terceiro colocado e o quarto colocado ficou com o segundo lugar. E eles receberam o troféu e tudo, né, os argentinos, mas dava vaga para representar o Brasil no campeonato mundial.
né? Como que o argentino vai representar o Brasil? Então, tem essa quebra aí. Eu não sei se agora eles mudaram a regra, mas antes podia participar, porque como era representando a sua faculdade, não tinha por que delimitar isso, né? Mas fica meio sem nexo, né? Tem várias restrições de idade e tudo mais, o universitário, mas a restrição da bandeira não tinha na época. E também, se eu não estou enganado, o Rafael Leitão uma vez jogou um campeonato nacional da Finlândia ou Nova Zelândia, ou coisa do tipo assim, e foi convidado, participou do torneio e ganhou o campeonato, né? Então, assim, além de ser o maior campeão brasileiro de todos os tempos, ele ainda foi campeão de outro país, né? Negócio meio bizarro, né? Mas então essa questão aí de forçar, né? Que só pode jogar jogador daquele país, daquela bandeira registrada. Então ele quebra essa regrinha aí, tá? E isso aqui a gente encontra na feed. Esse ajuste de 1.46b, esse aqui todo mundo usa. Eu não conheci um jogador que não usasse. Raras exceções mesmo. Praticamente todo mundo precisa usar. Talvez o cara não use quando ele extrapola muito, né? Ele precisava fazer 6 pontos, ele fez 7,5 e acabou não precisando, tá? E verificar outros, né? Aqui no handbook da FIDE, tá? Eu vou colocar aqui o site da FIDE, né? Só para a gente finalizar aqui, tá? Então aqui, esse é o capítulo B, ó, onde fala que é o regulamentações para títulos internacionais, tá? Válidos desde 1º de janeiro de 2022. Tem que ficar atento, né, que pode acontecer de ter outras atualizações. Isso aqui foi votado em outubro de 2021 e valeu a partir de 1º de janeiro, tá? Aqui tem todas as regras, tá? Eu dei uma pincelada só e nos itens mais importantes, tá? Pode ser que alguma outra coisa assim mais específica não dê o título para algum jogador, mas é porque tem que seguir à risca essas regras, né? Por exemplo, eu não falei aqui, mas eles falam para os torneios não pode ser tão longos, né? Até 30 dias e tudo mais. Então, tem umas regrinhas aí. Ele fala as regras para jogadores que para 8, 9 rodadas, enfim, várias coisinhas que são faladas aqui, né? Mas eu tentei especificar as mais importantes. Tem essa regra aqui que ela é muito importante, tá? Pode ser que a gente fale no futuro. Evento como o do Champ e também o Floripa Chess Open utiliza bastante essa regra, tá, pessoal? Bastante essa regra aqui. Depois eu explico ela, mas só para mostrar para vocês aqui que tem umas nuances aqui que a gente tem que ficar atento. Beleza? Bom, acho que é isso. Não vou prolongar muito mais. E o primeiro episódio aí do E aí deu norma, deu bom, tá? Um atleta conseguiu conquistar a sua norma de mestre internacional, é a primeira norma do Lucas. E é isso, tá? Ele cumpriu os requisitos. E eu tive a sorte também, né, de, sei lá, pé quente, pode ser chamado assim, de estar lá no torneio, ser meu primeiro torneio também desse porte, né? E acabei que já tive um jogador que jogou ali, né? O evento que eu estava na arbitragem, conseguindo a norma, né? Ainda ele precisa cumprir os requisitos para virar mestre internacional, mas já está dada lançou o primeiro pé aí, né? São 3 normas e mais o rating de 2.400. Beleza, pessoal? Então vamos encerrar aqui o primeiro episódio.